Eu já cumprimentei as meninas e faço as palavras do Rubinho como minhas em relação à sua pessoa, ao atendimento ao cidadão e ao vereador. Vou começar por você, Quinha, agradecendo novamente o presidente. Ontem à tarde conversamos a respeito desse assunto e eu acho muito oportuna a sua presença aqui, sentindo nas suas palavras que devemos ter precaução, especialmente para a prevenção, né? Porque nós estamos aqui num trabalho preventivo. E é essa a minha linha de raciocínio e as perguntas que eu vou fazer em relação à prevenção. Você já disse que o transporte fora do domicílio para Rio e São Paulo, a princípio, está suspenso. Mas, né, Rio e São Paulo são os estados da federação que mais apresentam o caso de coronavírus, mas, como você mesmo disse aí, a gente recebe aqui mais de 150 municípios por conta da alta complexidade de divisão lá na Vibra. Então, em relação ao transporte fora do domicílio, em relação às questões do atendimento que se faz na cidade de mais de 150 municípios, fora a questão de estar sem o transporte para Rio e São Paulo agora, tem alguma outra medida em relação a esses dois casos que a Secretaria de Saúde vai tomar? Então, em relação ao transporte, a gente, igual eu falei, estamos fazendo Rio e São Paulo por causa de tudo que está acontecendo, e são as cidades que a gente tem muitos pacientes. Mas nós também já estamos alerta. Inclusive, já tem casos de Belo Horizonte que já desmarcou, os próprios hospitais estão nos ligando e desmarcando, né? Inclusive, eu deixei os motoristas em alerta também, que a gente vai precisar muito deles até no município. Então, aquele que não vai estar viajando, vou diminuir essa viagem, mas eu vou precisar, vai levar o médico tal e tal casa, porque a gente vai estar trabalhando dessa forma, né? Então, a gente está tomando precauções também nos pacientes que a gente está levando, e também uma das precauções que hoje eu sentei com a Carol, que trabalha comigo no TFD, é para a gente saber como nós vamos colocar esses pacientes para serem transportados. Por exemplo, paciente hemodiálise, evitar com que a gente leve muito mais gente junto com eles. Que a gente puder separar de alguns pacientes que têm que ir a São Lourenço e tirar, a gente vai tirar. Por quê? Já são pacientes, né, que são debilitados, têm, né, essa doença crônica, e que a gente não deve estar com aglomeração e muito mais gente junto deles. Então, essas são as medidas. Com relação aos pacientes que vêm de fora, nós vamos soltar, através da regulação nossa do município, já ficou decidido isso na sexta-feira, amanhã eu vou estar fazendo isso junto da regulação, um comunicado a todos os municípios que são atendidos aqui, no cuidado deles estar mandando esses pacientes. Fazer uma triagem antes de colocar esses pacientes dentro do carro, porque às vezes vão colocar um paciente que está doente junto com o outro que está sadio, que só está vindo aqui na oftalmologia, né? Então, a gente vai estar fazendo isso, e também o que eles puderem deixar de vir também vai ser melhor. Também hoje entrei em contato na nossa regional de saúde com a nossa superintendente, que é a Regina, na qual eu fiz a seguinte pergunta para ela: como vão ficar as cirurgias eletivas? Que a gente está com mutirão de cirurgias eletivas, inclusive de oftalmologia. O que ela me disse? Não tem nada ainda para parar. E a gente está também, além da gente tomar as precauções do município, nós temos que ficar atento ao que o Ministério da Saúde está nos delegando também. E a nossa regional de saúde, né? Então, a gente está bem amparado junto à regional, dizendo que, por enquanto, ainda não é para parar, mas o prestador de serviço da Casa de Caridade, né, que hoje nós chamamos de Hospital dos Olhos, também já estão com a gente nas reuniões, já estão tomando as medidas preventivas. Lá é um lugar bem arejado, eles já estão distribuindo bem os pacientes para não ficar todos na mesma recepção, né? Já vão estar diminuindo, então isso eu falo porque eles estavam presentes na reunião nossa de sexta-feira e eu fiz questão que estivesse. Então, eles já tomaram medida preventiva quanto a máscara, uso de máscara, álcool gel,
também a lavagem das mãos, então, quer dizer, eles estão bem coisa disso. Mas nós também, junto à Regional de Saúde, estamos atentos. A hora que falar vai parar, é norma da regional, vai parar. Sabe? Então, eu não parei ainda, porque as cirurgias eletivas amanhã tem um monte de catarata. E eu fiz questão de ligar hoje por isso. Então, vai ter vários pacientes de fora aqui amanhã, né? E aí é onde a gente tem que tomar cuidado com o nosso hospital, com todas as pessoas que estão entrando. Mas a gente está tomando essa providência, sim. Eu não tenho dúvida que, pela sua experiência e até para tranquilizar a população, que todas as medidas que forem tomadas pela Secretaria de Saúde de Itanhandu são baseadas no Conselho Regional, no Ministério da Saúde. Então, eu fico feliz de ouvir isso de você. Em relação ao transporte da saúde do município, ou fora, ou aqui, como você está dizendo, que vai eventualmente precisar dos motoristas para levar um ou outro paciente que demande, ou levar o médico, enfim. Existe ou está sendo estudada alguma possibilidade de equipar os motoristas com as devidas máscaras, os carros com os devidos gels, a higienização dos veículos, porque eu sei da dificuldade dos veículos da saúde de chegar, lavar para viajar no outro dia, enfim. Em relação às questões de transporte, tem alguma ação que você visualiza que você podia nos dizer aqui agora? Então, nós ainda não passamos isso para eles, mas a gente já está estudando e já estamos planejando para estar colocando, inclusive mandando lá, assim, também para os órgãos responsáveis, que no caso é a Alessandra, todos os cuidados, né, no momento, ela lá como secretária de obras e também de transporte, no momento, do jeito que a gente precisa da higienização dos nossos veículos. E também os EPIs, que como a Wendy disse, tem muitos EPIs que nós não conseguimos comprar ainda, sabe? Tem outros que, por exemplo, a máscara e o álcool gel já tem o pedido de compra. Então, esse está mais fácil, que hoje eu já pedi para agilizar. Agora, tem uns EPIs que os funcionários vão ter que usar, que eu vou ter que pedir dentro daquele decreto fora da licitação. Sabe? Que aí eu preciso aguardar também, gente. Só mais duas coisinhas. E podem ser respostas curtas. Do ponto de vista do munícipe, que vai num atendimento particular por qualquer motivo, que seja uma gripe mínima, existe já a integração da Secretaria de Saúde com os médicos que atendem particular o município, no sentido de fazer essa prevenção e um pouco além, se tem notícia de algum paciente que já esteja em quarentena por recomendação médica no município? O que acontece? A gente está desenvolvendo a partir de sexta-feira como está funcionando. O que nós estamos soltando e orientando é que quem está com gripes leves, que não saiam de casa e comunique o PSF, para a gente estar indo. Agora, em relação ao particular, nós ainda não conseguimos chegar em todos os médicos. Chegamos em alguns. E a última pergunta é o seguinte, Maria Oquinha, até porque aqui é a Casa das Leis, toda hora a gente tem que votar questões relacionadas a recursos, então fica a sugestão e também a pergunta para saber como é que andam os caixas da Secretaria de Saúde. Então, a sugestão é o seguinte, se a Secretaria de Saúde, visualizando qualquer ação que precise de recursos, se lá não estiverem previstos, que mande quanto antes para essa casa, né, para disponibilizar recursos para qualquer eventualidade da necessidade mínima de prevenção que nós estamos tratando aqui. Então, dessa parte, conte com o vereador. E, por fim, é o seguinte, a Secretaria de Saúde tem recursos hoje para tratar essas ações preventivas mínimas para ser utilizado, porque, salvo engano, e vocês são técnicas e sabem melhor que eu,
tudo isso que está sendo tomado de suspender aula, enfim, é porque parece que nós estamos num prazo, segundo eu entendi, onde o vírus pode se propagar com mais força nos próximos 15, 20 dias. Então, a pergunta é se a Secretaria de Saúde tem recursos para as ações mínimas preventivas para, nesses 20 dias, tratar a prevenção do coronavírus. Eu quero dizer que, graças a Deus, sim. Tanto nas equipes de saúde da família, né, que a gente também tem um monte de emendas que a gente recebeu, né, que agora está entrando no superávit, até gostaria de saber se vai entrar aqui hoje. E também a gente tem o recurso já disponível, tem da vigilância epidemiológica, né? Então, no momento, tudo isso que nós já planejamos, de estar comprando, de estar atendendo, a gente já está fazendo com dotação e firmes que a gente tem esse recurso. Obrigado pela sua presença novamente, pelos esclarecimentos. E o que eu acho que fica bem claro para todos que nos ouvem aqui hoje é do ponto de vista que a população tem que ajudar na prevenção agora. Eu ainda brinquei com as minhas crianças, com o Petros e com a Sofia. Falei para eles, se não tiver aula, não é para durante o dia vocês reunirem todos e ir para onde vocês quiserem, não. É para ficar dentro de casa. Porque a intenção é não ter aglomerações. Você falou de 50 aí agora, o governador de Minas soltou uma nota hoje cedo falando em 100. Agora você está atualizando os dados do Ministério da Saúde, que é 50. Ou seja, ficar dentro de casa, evitar aglomeração, né, porque Itanhandu recebe gente do Rio e de São Paulo aqui toda hora, né, entrega de cargas nos estabelecimentos, as atividades de avicultura no município, que recebe caminhões do Brasil inteiro praticamente, enfim. Eu agradeço novamente o presidente Kleberson por essa oportunidade de você estar aqui colaborando para a prevenção do Covid-19 em Itanhandu e reforçando de novo o que o Rubinho falou. Você é uma pessoa espetacular do ponto de vista de não misturar o cidadão comum e o vereador, porque você atende a todos. Muito obrigado. Mas eu quero fazer uma última pergunta para o Wendy agora da dengue, que é o seguinte: os munícipes, se não participam do controle da dengue, não é por falta de informação. Né? Há muitos anos, a dengue é uma situação real no país, então quem não contribui para a preservação, para a prevenção da dengue, com as atitudes mínimas de não deixar água acumulando em casa, aí, né, é difícil de entender o que se passa na cabeça das pessoas. Mas é para fazer a seguinte pergunta: que ação que o município está tomando em relação aos prédios públicos e em relação à prevenção da dengue? E vou citar alguns prédios públicos aqui: garagem, matadouro, cadeia municipal e outros tantos aí que eu possa estar esquecendo, que eu tenho certeza que se for lá amanhã cedo tem acúmulo de água, a usina de lixo. Então a minha pergunta é: qual a ação que está sendo tomada em relação aos prédios públicos? Tudo girou em torno após a reunião do comitê, porque, como eu falei, nós sozinhos nós não damos conta do município. Foi passado para a secretária de obras e a secretária de obras já acionou a equipe para estar programando para já começar a limpeza em todos os prédios públicos. O que acontece? Se nós não começarmos da nossa casa, como que nós vamos cobrar a população? Então, já está sendo providenciada e agendada a nossa limpeza. Eu agradeço, termino por aqui e só reforço o pedido, então, em relação à cadeia pública, porque ela é um lugar no centro da cidade que está desativada, né, garagem, usina, está tudo aberto, tem gente, todo mundo pode colaborar, mas especialmente em relação ao matadouro e à cadeia pública, que com certeza nesses lugares tem água acumulada. Obrigado pela presença de vocês duas. Aproveitando a oportunidade, a cadeia já iniciamos hoje a limpeza lá, capina, vamos tirar tudo que tem lá dentro e vamos estar partindo para os outros prédios também. Tá? Já tinha um problema na garagem, já arrumamos semana passada e estamos correndo atrás também. Bom, novamente, boa noite a todos que nos ouvem pela rádio, pela TV Câmara, quem começa a acompanhar nossos trabalhos aqui. Aproveitar o ensejo, Rubinho, que você falou,
está ali passando os funcionários da coleta de lixo, então desejar bom trabalho para eles e reforçar tudo que você disse aí em relação à importância e às condições de trabalho desse pessoal. Vou procurar ser breve aqui hoje, presidente, atender o pedido de Vossa Excelência em relação ao tempo, e vou começar, como sempre, falando com o líder do governo, para dizer da manutenção na estrada do Pedregulho, mas da estrada que chega até o final, lá passando pela indústria de alimento lá, da Naju, a estrada que vai até o fim lá, o pessoal lá está pedindo manutenção também. Eu tinha marcado aqui em relação à água dos bairros, e especialmente do Monte Verde, o líder do governo já falou, e novamente, Rubinho, vou usar das suas palavras para dizer o seguinte: o que iguala os bairros que não recebem água com constância, com os nossos bairros que são atendidos por água todo dia, é uma coisa só: todos pagam taxa de saneamento. Então, o que iguala quem tem água e quem não tem é que todos pagam. Infelizmente, é assim. Em relação ao que eu tinha notado aqui também, que parece que é uma indicação do vereador Éder, que é em relação à servidão de esgoto no bairro Nossa Senhora de Fátima, Éder. E aí não é só no bairro Nossa Senhora de Fátima. No bairro do Jardim tem esse problema também. O esgoto está voltando na casa das pessoas lá há mais de 3 meses. Aí no bairro Nossa Senhora de Fátima o problema não é novo e são servidões de esgoto da prefeitura. Se essas servidões do município estão jogando esgoto dentro da casa das pessoas e isso não for prioridade, eu não entendo mais o que é prioridade. Então, esses 2 casos eu espero que sejam resolvidos com urgência. Em relação à questão da implantação da coleta seletiva, Vossa Excelência, vereador Manuel Vicente, podia trazer para nós também como é que está pactuado isso. Vossa Excelência falou da coleta seletiva aqui na reunião passada e, salvo engano, o prazo para a implantação dela o município já perdeu. Mas eu espero que o senhor atualize os dados aí e nos informe quais são os próximos passos. Foi falado aqui da rodoviária em relação aos animais, e o que eu sei é que há muito tempo se pede a iluminação da rodoviária também. Tem sido feito um trabalho bem razoável em relação a melhoras de iluminação no município, mas creio que a rodoviária, por ser um lugar, né, onde ficam os taxistas, onde tem movimento praticamente a noite inteira, com ônibus que chegam e que partem, que lá seria também uma prioridade a iluminação. Em relação à visita da secretária de saúde aqui agora, juntamente com a enfermeira, mais uma vez, presidente, e eu sempre lhe digo isso, na divergência política nós nos respeitamos e trabalhamos para o bem da população. E quando eu liguei para o senhor ontem, o senhor bem entendeu e atendeu. Eu acho que foi muito importante, muito proveitosa a visita da secretária e da enfermeira aqui, pela questão da prevenção. Nós estamos numa fase de prevenir o coronavírus. Então, toda ação que o município tomar, a ação que o presidente da Câmara já toma de cancelar o concurso, toda ação que for preventiva vai ter o meu apoio, porque eu me preocupo, sim, não com a doença, com a prevenção. Então, prevenir é melhor que remediar. O que eu não posso dizer da dengue. Da dengue, né, é cobrança. É cobrar dos munícipes, é cobrar do poder público, porque é grave, é uma doença letal, a dengue hemorrágica, por exemplo, e nós temos casos no município, temos municípios ao nosso entorno, como Cruzeiro, por exemplo, que é altíssimo o índice de ocorrências. Então, é sim de preocupar do ponto de vista de atender a Secretaria de Saúde bem os casos constatados
e os munícipes fazerem a prevenção em relação ao acúmulo de água parada e outros que podem transmitir a dengue. Então, para atender o pedido do presidente, eu quero finalizar minhas palavras aqui dando parabéns à Polícia Militar de Itanhandu. Segunda-feira, enquanto a maioria da população talvez estivesse dormindo, ou muitos não saem de casa às segundas-feiras, numa hora mais adiantada da noite, mas a Polícia Militar estava em trabalho ostensivo num determinado local de muita relevância e de muita importância para o município. Então fica aqui minha saudação a todos os policiais em nome do nosso tenente Ednilson, por conta do trabalho ostensivo que tem sendo feito no município pela Polícia Militar. Então, meus agradecimentos e os meus parabéns. E só para reforçar aqui o que já foi dito em relação à prevenção com a suspensão das aulas. E durante a reunião eu ainda disse que eu falei para os meus filhos, para a Sofia e para o Petros, não é para não ter aula na escola e reunir todo mundo em determinado lugar. Então é período de ficar, evitar aglomeração de pessoas. Com essas palavras eu quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa Gendra, desejar boa noite a todos, vereador Luiz Paçoca. Projeto 015-016 de 2020, ambos estudados por mim e pelos membros da comissão, que sirva esta justificativa aos dois projetos, por ser interesse do município para melhoria, inclusive da Secretaria de Assistência Social, com a contratação de um estagiário lá, e por isso eu aprovo. Os motivos já explicitados, eu aprovo.